Vem cá comigo, vem cá comigo. A gente já se dirige aqui para a nossa cozinha, a gente sempre começa por aqui. Cozinha é local de receber amigos, de ouvir histórias, de comer bem, né? De ter muito prazer, né? E o nosso prazer é receber sempre os nossos convidados especiais. Hoje a gente vai te ensinar uma receita de pavê de chocolate com café, gente. Que delícia, né? Estou aqui recebendo já o empresário, né, Vitor Leal. É ele que vai ensinar pra gente. Tudo tranquilo, Vitor? Tudo tranquilo com você. Tudo jóia também. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado. A gente gosta sempre de abrir espaço, né, para os talentos que a gente tem na área da gastronomia, que são muitos, né? A gente tem uma excelência enorme nessa área, muita gente sendo premiada e a gente fica cheio de orgulho, né, que o teresinense gosta de comer bem, né, Vitor? Bastante. E a gente tem vários segmentos, viu? Em comidas especializadas, em doces. Então, a gente tem muita gente trabalhando bem e esse espaço também é pra gente divulgá-los, tá? Então, antes da gente ir para a nossa receita, se você já assistiu o nosso programa, você sabe que a gente bate um papinho antes, né? Da gente Sim. colocar a mão na massa, literalmente. E aí, Vitor, eu queria ouvir um pouquinho da tua história. Você está há quanto tempo no universo da gastronomia? Então, eu me formei em 2018 pela Facid e eu já estou assim no ramo da confeitaria mesmo, acho que desde os 12 anos eu faço bolo. Meu Deus, que Tinha uns interessante. livros de receita em casa, eu pegava esses livros e ia fazendo bolo assim. Você mesmo... tinha já facilidade? Tinha uma facilidade, tinha aquelas frustrações assim no começo de errar, né, como sempre, mas depois peguei o jeito e pronto, não largo mais. Então, que bacana. Você falando aí a sua história, a gente vê, então, é uma aptidão sua mesmo. Você nasceu com isso, 12 anos, gente, a gente é criança ainda, e ele já se sentia atraído por esse universo na gastronomia. Você tinha alguém na sua casa que te inspirava? Sua mãe cozinhava bem? Como é? Mais ou menos, foi mais eu mesmo. Eu pegava assim os livros de receita e ia fazendo os testes, mais testes. Olha que legal. E tua mãe te incentivava, Vitor? Incentivava também, bastante. Então, desde criança você já sabia que você ia trilhar e com o passar do tempo você tentou profissionalizar, você profissionalizou esse seu lado que despontou ainda na sua infância. Começou como um hobby, né? Aí depois eu fui levando para o lado mesmo profissional, né? Fui fazer o curso, me formei, aí já trabalhei como cozinheiro, como confeiteiro. Mas a confeitaria foi, tipo, o primeiro amor, assim, então eu sigo até hoje. Que bacana! E você explica essa sua afinidade pela área dos doces como? Naturalmente? Surgiu naturalmente? Naturalmente. Eu gostava muito de comer, muito de comer. Sempre gostei muito de comer. Comprava, assim, 3 fatias de bolo para comer de uma vez. E sempre do lado do doce? Sempre do lado do doce. Mas hoje em dia eu gosto mesmo de fazer e ver os outros comendo. Tá certo. Que coisa bacana. Agora me diz uma coisa, a gente sabe que a confeitaria, ela tem muito a questão também do manual, gente. É praticamente uma obra de arte, né? A gente sabe que tem que ter toda a delicadeza da montagem dos pratos. E como é que acontece o processo de criação, né, na sua cabeça? Como é que você faz esse mergulho no universo da gastronomia para trazer novas receitas, Vitor? Na verdade, essas ideias, elas surgem, assim, do nada. Eu vejo uma inspiração. Hoje eu estou a fim de fazer, por exemplo, algo com frutas vermelhas. Vou tentar fazer uma torta gelada, um pavê. Aí vai criando. E vou criando. Que legal! Tem receitas próprias suas, então, né? Sim, todas as receitas são minhas. Olha que bacana, né? A gente sabe que tem muita gente que vai pesquisa. A gente sabe que hoje as redes sociais são um campo enorme, né, de informação. Então, muita gente pesquisa as receitas, mas tem gente que gosta de dar a sua cara, né? Colocando, incrementa o ingrediente, troca um por outro e aí vai dando o seu jeito, a sua receita, mas no seu caso você realmente cria. Eu gosto de criar Todas as suas receitas. Isso. Que bacana! Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência em relação ao nosso mercado, né? Como eu falei no começo, tem muita gente boa atuando aí na gastronomia. Sim. Né? E você já jovem, teve gente que surgiu um pouquinho atrás, não tinha tantos cursos como hoje tem, né? Acesso a tantos cursos profissionais que hoje Teresina já tem também. Então, como foi essa tua experiência de qualificação, de profissionalização de fato? Na verdade, foi uma experiência muito boa e que agregou demais para mim. Cada vez mais eu aprendo, cada vez mais eu gosto. E eu já trabalhei com patisserie também, né? Então, para confeitaria, isso assim é uma experiência incrível. Incrível, incrível, incrível.
que eu quero seguir cada vez mais. Tá bom, e hoje também a gente tem várias ferramentas, né? Em todos os campos de profissão, não digo só na gastronomia. A gente tem as informações das redes sociais e a gente também tem as redes sociais como a mola que ajuda a gente a divulgar o que a gente faz, né? A ter uma conversa muito direta com o nosso cliente. Você também utiliza dessa ferramenta, Utilizo. Vitor? É o meu portfólio, na verdade, né? Para divulgar tudo que eu faço são as redes sociais. Que legal, bacana demais. Daqui a pouquinho a gente coloca aí a tua rede social também no ar, que é para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Vitor, né? E lá, gente, tem cada delícia lá postada, né, Vitor? Tem sim. Eita, meu Deus do céu, tá aí aparecendo? Não, daqui a pouquinho eu acho que tá ali, já tá aí, ó, sua rede social. Então vamos para nossa receita do dia, né? A gente vai ensinar para vocês um pavê de chocolate com café. Adorei a misturinha, né? Porque o amarguinho do café é muito gostoso e a gente... E é muito do dia a dia, né? a gente tem um hábito muito de tomar café, né? Bastante. E fica então essa mistura bem bacana de sabores, né, Vitor? Legal, coloca de novo a cartelinha no ar pra gente dar uma olhada do que a gente vai precisar. Vamos explicando aqui os ingredientes, Vitor. A gente tem aqui o brigadeiro de chocolate, aquele brigadeiro tradicional, ou você tem alguma diquinha especial? Eu tenho uma dica de o ponto certo do brigadeiro, ele tem que ficar um pouquinho duro, não demais. E assim, eu tento não deixar ele tão doce, então eu adiciono mais creme de leite do que o leite condensado. Agora, a hora certa da gente colocar o creme de leite. Tem gente que diz que o creme de leite, como ele corta fácil, a gente deixa para colocar ele mais no final, quando já está quase no ponto. Você faz assim também ou não? Como é um brigadeiro e vai leite tanto do creme de leite quanto do leite condensado, sim, e a gente tem que ficar batendo sempre com fouet, ele não vai cortar. Certo. Então pode botar no começo da Pode botar. Da a dica é não parar de bater. Ah, tá certo. Tem que ficar o tempo todo batendo. Mexendo. E a gente conhece, né? A gente que é leigo, né? Que não entende tanto assim de culinária, a gente sabe que sempre é dito que o ponto do brigadeiro é quando ele tá saltando do fundinho da panela. Mas eu tô vendo que você prefere uma textura mais dura. É aquele ponto a gente deixa passar um pouquinho, mas sem parar de mexer para não queimar. Eu deixo passar um pouquinho, mas sem parar de mexer. Porque senão sempre gruda, né? No fundo da panela. Uhum. Tá certo. Então tá aqui a dica do Vitor. Ele deixa passar um pouquinho daquele ponto, né? Deixa, mas sempre mexendo, né? Pra não colar no fundo da panela. Cadê a cartelinha, gente? Coloca aí de novo pra gente assistir e acompanhar. Então tá aqui, ó, brigadeiro de chocolate. Isso é uma caixa de leite condensado, ele usou 2 caixinhas de leite e ele usou também 4 colheres de sopa de chocolate em pó. E aí, o gostinho do café entra já no brigadeiro ou é a parte, Vitor? Ele vai no chantilly de café, na verdade. O chantilly de café tá na geladeira agora. Então, deixa eu explicar, para quem está em casa entender. O brigadeiro é a parte. Esses outros ingredientes você não usou, não foi na receita do brigadeiro. Ou ali embaixo é a receita do brigadeiro? A receita do brigadeiro vai até as 4 colheres de sopa de chocolate. Ah, tá certo. Então, produção, coloca de novo a primeira telinha para a gente esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. A primeira cartela, coloca aí em tela cheia, por favor. Então, ele está explicando, ó, que esses primeiros ingredientes, que é a caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite e as 4 colheres de sopa de chocolate em pó, é o que ele usou pro brigadeiro. E aí a parte tem o chantilly de café. Como é que é feito esse chantilly de café? Esse chantilly de café, ele é feito com um chantilly batido na batedeira, certo, e adiciona um pouco de café também. E para ficar ainda melhor, tem como adicionar um pouco de brigadeiro de café. Olha que delícia, você quer matar a gente do coração? É gostoso demais. Então agora pode ir para uma segunda cartela, não é isso? Tem também o bolo. A gente pode colocar a segunda cartela aí na telinha, que é o bolo de chocolate. E aí, Vitor, vai dizendo pra gente, você vai usar o quê? Pode seguir ali 4 ovos, certo, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento e 1 xícara de leite. Tá, uma curiosidade, a gente tá vendo que você usa farinha de trigo, mas você não usa a que já tem fermento, você coloca o fermento à parte. À parte. Assim fica melhor por quê? Eu prefiro porque eu sempre vou ter o controle do meu fermento 100%. Certo. Se já tiver na farinha, eu não vou ter esse controle, por exemplo. Pronto, pois vamos colocar de novo a cartelinha do bolo, que aí você vai explicando como é o passo a passo do nosso bolo. A do bolo, tá de pavê no ar. Vamos colocar a do bolo, que ele vai explicar como é que a gente faz o nosso bolo, tá aí? Então, o bolo a gente começa pela manteiga e o açúcar. Certo. Até ficar assim bem aerado.
Ok. Depois a gente vai adicionando os ovos de um por um, batendo de um por um. Depois a gente vai misturar o trigo com o chocolate em pó e adicionando aos poucos, intercalando com o leite. E por último vai ser o fermento. O fermento não precisa nem bater, basta mexer com uma espátula. Pronto, e aí, quanto tempo de forno mais 180 ou menos? graus, 40 minutos numa forma untada com margarina ou manteiga e polvilhada com trigo. Então ele fica, na verdade, é um bolo, ele vai ficar bem fofinho, não é aquele aspecto de brownie, né? Ele tem que inchar e ficar o nosso bolo bem fofinho, né, Vitor? Só que aí depois que esse bolo que ele é feito, eu vou esfarelar ele e ele ainda volta pro forno mais uns 10 minutinhos. Esse é o segredo para ele ficar esse ponto aqui, mais crocante no caso. Olha que delícia. Então, gente, ele está explicando aí como faz o bolo, mas ele já trouxe aqui, como o nosso tempo do programa é corrido, ele já trouxe como ele vai utilizar o bolo na receita. Corta para cá para a gente mostrar aqui na câmera de cima, que tá aqui o bolo, que ele já explicou aí como faz, né? O resultado desse bolo tá aqui, ó, gente. Deixa eu mexer aqui com a colher para quem tá em casa dar uma olhada na textura, ó. Esse bolo que ele ensinou aí a fazer, ele triturou. Você triturou como, Vitor? Na mão mesmo? Foi, esfarelando mesmo. Então a gente pode deixar ele mesmo nesse formatinho de bem esfarelado mesmo, né? Isso. Tá? Aí depois disso, né, do nosso bolo feito, o bolo vai ficar assim esfareladinho. Ele tá aqui com os ingredientes e ele vai fazer a montagem, não é, Vitor? Isso, a montagem. Do nosso pavê de chocolate com café. Então vamos fazer o seguinte, você já explicou como é que faz, aqui o que a gente precisa depois já do bolo feito, os ingredientes que a gente vai usar para montar o nosso pavê. No próximo bloco eu passo aqui para você mostrar justamente pra gente essa montagem, tá bom, Vitor? Tá bom. Tá certo. Pra gente dar uma espiadinha pra ver como é que anda aí a receita da gente, que é um pavê de chocolate com café que a gente tá ensinando pra você. Tá aqui o Vitor. Vitor, me explica aqui, né? A gente mostrou no começo do programa duas cartelinhas, né? Com duas receitas, né? Coloca a primeira pra gente rever aí. A primeira coisa que a gente te ensinou, o primeiro passo aqui do nosso pavê, vamos lá pra nossa primeira cartela, a gente te ensinou como fazer, né? A cobertura do pavê, né? Isso que é o brigadeiro, tem aí os ingredientes pro brigadeiro. E aí a gente acrescenta o chantilly de café. Vitor também já ensinou aqui como é que faz. Você bate o chantilly, não é isso, Vitor? Sim. Junto com o pó do café. É o café granulado ou pode ser o pó? Qual é o Na verdade, é o café mesmo, ele já no estado líquido, né? Certo. Então a gente passa o café, sabe aquele cafezinho passado? Então você já vai usar o café líquido na nossa receita para acrescentar o chantilly, não é isso? Ou então brigadeiro de café que ainda fica melhor. Vai ficar mais cremoso. Eu queria que vocês dessem uma pausinha pra gente poder mostrar como é que você tá fazendo aqui. Tá, então aí, ó, recapitulando, a gente tem a receita da nossa cobertura do nosso pavê. E aí coloca já a outra receita. Aí a cartelinha que a gente trouxe pra você no primeiro bloco foi a cartela com a receita do bolo de chocolate, também um bolo simples, que Vitor também explicou aqui como fazer. E daí depois ele disse que depois do bolo pronto, feito, frio, a gente faz assim, ó, a gente esfarela, pode voltar pra cá agora, ó. A gente esfarela o nosso bolo inteirinho e aí ele fica assim, ó, em pedacinhos e é assim que a gente usa na receita. Vitor tá montando aqui na travessa pra gente. O primeiro passo, Vitor, foi você colocar o fundinho da travessa, deixa eu afastar um pouquinho mais pra cá, o bolo, né, o bolo triturado, não foi isso? Na verdade foi uma camada de brigadeiro. Primeiro, então começa com a camada de brigadeiro, você faz a caminha de brigadeiro. Isso. Depois você coloca um pouquinho do bolo triturado. Uma camada de bolo também. Aí de depois novo o brigadeiro, aí você vai nessa brincadeira, Isso, né? aí mais outra de bolo, aí por último o chantilly. Pois pode ir fazendo aqui pra gente ver. Então você já tá, na verdade, na segunda camada. Na terceira. Na terceira camada, a segunda do brigadeiro e na terceira do pavê. Isso. No meio ele fez o sanduichinho com o bolo triturado. E aí ele vai assim, gente, maltratando a gente com essa calma aí dele mesmo, né? A gente já fica aqui babando, com vontade de provar essa delícia. Tá aí, ó, vai espalhando direitinho, vai fechando, né? Lembrando que aí já tem uma camada do brigadeiro, uma do bolo triturado, a segunda do brigadeiro, até ficar preenchendo, né, todo o comprimento da nossa travessa. Você pode perceber que o brigadeiro, ele tá mais grosso, né? É verdade. Aí quando ele gela, ele vai ficar mais numa consistência de mousse, então vai ficar ainda melhor. Mais gostoso. Você pode ir agora para a segunda camada do bolo.
A gente fica aqui acompanhando e sofrendo em casa, né? Então você faz o seguinte, fica sofrendo não, você já coloca a mão aí na massa, já pode começar a fazer, preparando o bolo para depois você montar o seu pavê, como o Vitor ensinou aqui. Ele vai colocar mais uma camada, não é isso? Do bolo. Gente, que coisa deliciosa que tá ficando seu pavê, viu, Vitor? Ele vai fechar aí toda a travessa, né, com mais uma camadinha do nosso bolo triturado. Gente, o bolo já tá um pouquinho gelado, né, Vitor? Tá um pouquinho gelado. Certo, então é bom a gente ter todos os ingredientes do nosso pavê já geladinho, né? Já, isso. E ele volta pra geladeira, não é isso? Ele volta pra geladeira. Certo. O ideal é ficar pelo menos umas 4 a 6 horas de geladeira. Legal, tá certo. Então tá aí ele acrescentando a segunda camada. E aí, ainda vai ter mais uma do brigadeiro? Ou já Não, agora já vamos para a cobertura do chantilly. Pronto, e aí é aquele chantilly que a gente acabou de explicar para você, tá bom? Ele acrescentou um pouquinho de café, bateu junto com o café, a cor também fica bem bacana, né, Vitor? A cor do nosso chantilly. Eu também adicionei um brigadeiro nele, por isso que ele tá assim. Ah, ele colocou Tem um brigadeiro de café. Olha isso. Que bacana. E aí, para complementar a nossa montagem, vamos ver aí, acompanhar. Fica super bonito. Aí mistura esse cheirinho do chocolate com o cheirinho do café também. Que delícia, viu? Bom demais. Vou deixar o Vitor finalizando aqui a nossa receita, né, Vitor? Daqui a pouquinho a gente já volta com o Péricles para provar essa delícia, tá? Já Dificuldade pensou? de provar o nosso pavê aqui preparado pelo Vitor, tá certo? De chocolate com café. Pimenta. Café. E olha como a apresentação ficou bonita. Nossa, tá lindo. Tá linda. É o seguinte, gente, a gente vai provar essa delícia. A gente aqui se delicia com trilha sonora, os meninos vão cantar dali, a gente come daqui. Lá na volta vocês podem vir provar também, tá? Mas a gente vai pro intervalo nesse clima, daqui a pouquinho a gente conta o resultado da nossa receita pra vocês. Espera só.